Olá, como prometido, nós hoje vamos fazer uma pequena análise em relação ao caso Johnny Depp e Amber Heard, que está a ser noticiado em todo o mundo devido ao julgamento por violência doméstica, difamação, etc. Eu não vou utilizar esta situação para focar no mediatismo da coisa, na parte mais sórdida, não. Mas vou aproveitar o facto de uma história destas tão no limite ser posta a público para fazer alguma reflexão para alguns casos em relacionamentos que nós temos ou tivemos ou que conhecemos que alguém tem, que já entram no campo de ser um relacionamento não saudável e até tóxico, mas que por algum motivo todos esses pontos são desvalorizados. Então aqui há algumas perguntas que eu coloco no ar e até que ponto é que nós somos tolerantes para com a violência? Será que é só a violência física que é considerada inaceitável? Será que antes de chegarmos à violência física não deveremos considerar a forma como falamos, a forma como comunicamos, não só na falada, mas toda a forma de comunicação, quando estendemos algo a alguém, quando respondemos a alguém com um gesto? Qual é a fronteira, não é? Onde é que começa essa questão da violência e onde é que começa aquilo que é inaceitável? Ou seja, quão habituados nós estamos a um ambiente de violência que nos é difícil perceber até que ponto é que algo é inaceitável. E mais importante, quanta coragem nós temos para assumir que estivemos mal em alguma situação, que fomos nós o agente de violência na relação. Porque apesar de haver este ambiente de violência, que este testemunho que nos é dado através destes dois atores, nós conseguimos perceber o ambiente de violência, mas que esse ambiente de violência pode ser um dia cometido por um, no outro dia cometido por outro, não é só uma figura central, independentemente das verdades, independentemente das mentiras, independentemente do exagero, do mediatismo. A verdade é que leva-nos para esta reflexão. Quando é que eu posso assumir a responsabilidade e não estar só numa luta desenfreada pela reputação, numa luta desenfreada pela razão, para que eu não possa dizer, olha, eu errei aqui, e assim abrir a porta para outra pessoa também perceber onde é que cometeu o erro dela. Ou eu posso mudar aqui, eu posso me expressar de outra maneira, eu posso dizer as coisas de outra forma. Mas isto leva-nos para outra questão. O que é que nós devemos fazer quando numa relação as duas partes já só puxam o pior de cada uma? Não é? Porque enquanto não é uma realidade constante, não é? De se estar sempre a puxar o pior de cada um, quando isso não é uma realidade de todos os dias, isso pode ser algo pontual, ainda há espaço para nós assumirmos o nosso erro, para a outra pessoa assumir o erro dela, para nós explicarmos como é que nos sentimos em relação ao que aconteceu, à situação que aconteceu. Mas quando são duas pessoas que já estão sempre a puxar o pior uma da outra, que é nitidamente o caso que está presentemente em julgamento, o que há ali a fazer? E a única forma, e é duro, mas realmente quando se chega a este patamar, a única forma é sair. É a única forma de nos mantermos assentes na nossa própria dignidade, de mantermos ainda possível a dignidade do outro e de ser um statement de este tipo de ambiente, este tipo de violência eu não aceito, eu não quero na minha vida. É a única forma que nós temos de realmente conseguir sair de alguma maneira saudável de uma dinâmica de tamanha violência. E porquê é que muitas vezes se chega ao ponto de estar sempre nesta luta de poder, de estar sempre na luta pelo puxar o pior de cada um, da provocação? É que os comportamentos são validados pela razão e são comandados pela razão. É como se naquela dinâmica que se gera entre um e outro houvesse uma luta para provar que se tem razão. A outra pessoa fez mal, então eu vou ter as últimas consequências para provar que ela tem razão e ainda acima disso que ela assuma que me fez mal e que ela então me peça o famoso pedido de desculpas. E é isto que nós conseguimos assistir neste julgamento. Por isso eu falo aqui na questão da luta pela reputação. Não há tanto aquela preocupação de curar as feridas, de tentar fazer o melhor para o outro. É sempre numa perspectiva de ataque e de limpar
o bom nome, né? Há um lado altruísta em partilhar este julgamento. E porquê? Porque é que tem este lado altruísta, não é? Porque temos a possibilidade de perceber, olha, há aqui coisas que pode acontecer na minha vida, há aqui situações não tão limite, não é? Mas que nos fazem acionar os nossos gatilhos, as nossas tomadas de consciência. Eu posso mudar aqui, eu já me vi envolvida em situações deste género. E isto é realmente uma partilha altruísta nesse sentido, mas nunca nos podemos esquecer que quando entramos aqui no campo pela reputação, esquecemos do principal, que é a essência, que é a ética, a felicidade, os valores mais altos e mais sublimes, não é? que devem ser os princípios que regem o relacionamento, passam a ser perdidos por uma luta de egos, de poder, etc. Outra coisa muito importante é que quando nós saímos de uma situação destas, não quer dizer que estejamos a dar de bandeja a razão ao outro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com este ato fiel de nós nos respeitarmos a nós mesmos e ao outro também, e de não alimentarmos mais essa situação, e por esse motivo então nós vamos sair. A razão já fica noutro patamar, já é um detalhe, simplesmente um detalhe. Não esquecer também que a violência retroalimenta-se, tem as suas próprias dinâmicas e tem uma escalada muito rápida. Já sabemos que a tal questão da bandeira vermelha, um comentário infeliz, um abrir de olhos, uma ameaça velada, não é? Que já é tipo uma super mega bandeira vermelha, que seja no início, que seja detectada, rapidamente pode escalar para outro tipo de comportamentos abusivos. Portanto, esta questão da violência, esta questão de nos mantermos firmes, de não querer viver num ambiente violento, começa a perceber qual é que é o limite da violência. Se é preciso chegar a extremos para nós considerarmos que é inaceitável, o que é para nós realmente inaceitável? Ter a consciência de que uma forma como se fala, um comportamento, uma reação, já entram no campo da violência. Até que ponto é que isso é saudável? Até que ponto é que isso é aceitável? E para fechar aqui a análise deste caso, nós não nos podemos esquecer que este é um caso que extrapola completamente a sanidade mental, não é? Todas as situações que são relatadas, verdadeiras ou não, provadas ou não, revelam que já não havia sanidade que estivesse ao volante daquele relacionamento, mas não nos podemos esquecer que foi um relacionamento regado a álcool, apimentado, a muitas drogas, e que isso, por mais que na nossa geração tenha sido sempre um bocado desvalorizado o consumo do álcool, o consumo das drogas, etc. A verdade é que, e não sendo um discurso moralista, a verdade é que quando estas substâncias, quando são usadas como um tapa-buraco emocional, é como se elas casassem com a sombra da pessoa, não é? Extrapolam a violência e afetam as capacidades cognitivas, alteram a personalidade. Claro que se uma pessoa já era adicta ou dependente aos 20, ainda consegue controlar os seus impulsos, ainda tem tudo a funcionar como deve ser. Aos 30 a mesma coisa, aos 40 a mesma coisa, mas quando já está perto dos 60, não é? Já há muitos vasos que já foram queimados, já há muitas capacidades que já foram perdidas, a personalidade já foi alterada. Então, casada, não é, com o que nós chamamos com a sombra, o próprio monstro que o Johnny Depp refere muitas vezes, quando vem com esta questão da dependência, traz realmente comportamentos que antes não tinha, não é? Uma das grandes defensoras do Johnny Depp são as ex-mulheres, e que eu acredito realmente que ele era uma pessoa muito querida e muito protetora, mas toda essa evolução pode realmente conduzir a comportamentos completamente loucos, ou então não, pode conduzir a comportamentos, que é a tese que ele defende, de autodestrutivos. De uma maneira ou de outra estamos a falar de violência. A violência pode ser projetada para o outro, ou pode ser feita contra nós mesmos. E é aqui que nós temos que entender, quer sejamos nós a cometer violência para connosco, quer sejamos nós a cometer a violência para o outro, ou a receber a violência do outro, ou assistir o outro a ser violento com ele mesmo, nós temos que perceber qual é que é o nosso limite, quando é que nós devemos intervir e de que forma é que devemos intervir. O meu nome é Rita Lopes, sou hipnoterapeuta e às quartas-feiras eu lanço um vídeo. Desta vez este vídeo foi a análise em relação ao caso Johnny Depp e Amber Heard. Espero que gostes, partilha. Um grande beijinho e até para a semana.